bem, hoje terei mais uma vez o privilégio de poder compartilhar a santa palavra de nosso Senhor. Se encontra na continuação do texto que meditamos semana passada. Em João, no capítulo 7. Peço aos amados que assim façam, que abram. Semana passada, meditamos do verso 1 até o verso 9. Essa semana, com a graça do nosso Deus, haveremos de escrutar do verso 10 até o verso 24. Mas farei a leitura desde o verso 1. Porque a santa palavra de Deus, nós nunca devemos nos cansar de ler. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 7 do livro de João, do verso 1 até o verso 24, que diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a respeito de que suas obras são más. Subi vós outro à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito. Entre as multidões, uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Curvemos a nossa fronte, roguemos ao Senhor. Pai justo, que nos sonda e nos conhece, que nada é oculto a Ti, ó Senhor, nem mesmo as nossas debilidades e fraquezas. Ainda vivemos aqui, Senhor, ansiosos pelo dia em que estaremos já com o Senhor. Mas enquanto aqui, ainda vivemos na presença do pecado, ó Pai. Pecado esse que muitas das vezes nos leva a ter mentes ociosas, mentes distraídas. Livra-nos desse mal, ó Senhor. Disponha-nos de uma mente, ó Pai, atenta à Tua palavra. E, ó Senhor, o Teu servo roga a Ti, que o Senhor
me auxilie, que seja sabido que fui auxiliado, que eu não ouse falar nada além da verdade, somente a verdade, somente aquilo que está na tua palavra, ó Senhor. Rogo-te também, Pai, que auxilie aqueles que haverão de ouvir, pois nós sabemos que, Senhor, é impossível, Pai, entendermos coisas espirituais se o Senhor, se o teu Espírito não nos guiar, não nos auxiliar, Pai. Não rogo a Ti em nome de qualquer outro, senão no nome do amado. Amém. Bem, meus amados, no sermão passado meditamos a respeito do tempo de nosso Deus. E que o Filho de Deus se submeteu ao Pai até mesmo no tempo. E algumas lições importantes podemos tirar da perícope anterior. E a maior delas, creio eu, que seja que devemos buscar nos submeter ao Senhor, ao nosso Deus, usando esse tempo que Ele nos deu. Do verso 1 ao verso 9, vimos que o nosso Senhor, Ele ainda não havia subido à festa. Por quê? Porque ainda não tinha chegado o momento. E parece que João, já nos versos seguintes, ele nos transporta para outra cena. Isso é, nessa nossa perícope, parece que ele nos transporta para uma outra cena. Vemos Jesus, nosso Senhor, subindo discretamente para a festa, e sem que ele ainda esteja presente nessa festa, podemos ver os judeus e o povo, como os judeus e o povo agia em relação ao nosso Senhor. Os judeus procuravam a ele como um policial procura um bandido. Já as multidões murmuravam a respeito dele. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele era um charlatão. Porém, ninguém ousava falar abertamente dele, por medo das autoridades. Só isso já é muito revelador. Uns dizem que ele era bom, uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele era um enganador. Mas ninguém teve a coragem de dizer quem ele era. Para você, quem é Jesus? É um bom homem? Um enganador? Ou ele é Senhor? Os nossos versos do 10 ao 13 nos mostram exatamente o seguinte. A respeito da pessoa de Cristo, não há a hipótese de sermos neutros. C.S. Lewis diz exatamente isso, que ou você diz que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, ele é um mentiroso, ele era um louco, ou ele era verdadeiramente Senhor. Você não pode ser neutro. Ah, ele é um bom homem, é um bonzinho. Hoje ainda muitos dizem a respeito do nosso Senhor, que nosso Senhor é bom, que ele foi um profeta, ou que ele é um mestre moral. Ah, Jesus é amor. Jesus é amor. Muitos dizem, Jesus é amor. Mas acerca de Jesus não existe essa hipótese de afirmar que ele é simplesmente só isso e somos neutros e só. Não existe essa possibilidade. Ou você afirma com todo o seu ser que ele é Senhor e se curva diante dele, diante da sua majestade, ou você simplesmente amaldiçoa ele e busca viver da forma com que o seu coração enganoso assim procura. Mas não tente ser neutro em relação a Jesus. Ele é um bom homem. Ele é bonzinho. Ou ser aquele que diz, como eu disse, alguém que honra o Senhor com os lábios, diz que ele é Senhor com os lábios, mas vive de forma totalmente contrária daquilo que ele revelou acerca dele mesmo. Não façam isso. É perigoso. Não façam isso. Percebam no verso 13 que a multidão não falava francamente a respeito de nosso Senhor. Aqueles que falavam bem não falavam francamente. E os que o acusavam de ser o desviador também não falavam francamente. A ideia aqui é que eles tinham medo das consequências. Assim como muitos de nós temos medo do que os outros vão pensar. Poxa, se eu não falar isso daqui, se eu não mentir aqui, o que o povo vai pensar de mim? Eles vão me tirar do meio deles. Não, peraí. Em relação à escola,
Poxa, eu vou andar com o pessoal bagunceiro, eu vou falar palavrão. No trabalho, eu vou mentir para sair um pouquinho mais cedo. Por que não? Todo mundo faz. Poxa, e se eu não fizer, eu vou ser diferente. Não posso fazer isso. Tenho que fazer. Medo das consequências. Medo. Sempre que possível, meus amados. Falem a respeito do nosso Senhor. Entendam, amados, que existe só um caminho entre Deus e os homens. Talvez você pense, Igor, isso é muito óbvio. Todo mundo já sabe disso. Então, completo, até mesmo aqueles que vão para o inferno irão passar pelo trono branco. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uma coisa muito interessante que a santa palavra do nosso Senhor nos ensina é que não há neutralidade em relação à pessoa de Cristo, como eu disse. E as Escrituras nos mostram que até mesmo esses que buscam neutralidade haverão de passar por esse trono de juízo, de julgamento. Existe uma coisa que muito me fascina nas Escrituras, que muito me chama a atenção. É que ela é diferente de todos os livros que eu já pude ler. Ela não é um livro de relativos. Ele é um livro de absolutos. Ela afirma com absoluta certeza. Ela não fala, eu acho. Não, ela fala, é verdade. O que ela fala é verdade. Porque é a palavra de Deus. Quando a Bíblia afirma algo o contrário daquilo também pode ser aplicável. Como, por exemplo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O contrário também se aplica aqui. Todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. Para aqueles que não foram chamados, mas foram entregues aos seus próprios desejos. Assim diz a palavra do Senhor também, em Apocalipse. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, os covardes, aqueles que querem ser amigo de todo mundo, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, amados, o que concluo com essa pequena porção é que em relação à pessoa de Cristo não há neutralidade. Não existe a possibilidade. Existe um caminho. Todos nós passaremos por esse caminho. Seja você ímpio ou seja você santo. Você vai passar por esse caminho. Você não pode falar, eu sou neutro, então eu tenho um terceiro caminho, uma terceira via. Não existe terceira via. Segunda via não existe, é uma via. Te leva para dois caminhos. E ao seguirmos para o verso 14, que diz assim, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Talvez possamos nos perguntar, por que no meio? Por que no meio da festa? Por que não no final da festa? Ou no início? No início da festa, por que não? O verso 8 que estudamos semana passada vai nos responder. Quando o nosso Senhor diz, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Por que no meio? Porque esse era o tempo oportuno do nosso Senhor. Agradou ao Senhor que ele subisse no meio da festa. O tempo de Deus, o kairós do nosso Senhor, era que ele subisse no meio da festa. Não no início, nem no final, mas no meio da festa. Ele se manifestou ao povo de forma pública no meio da festa. Podemos perceber que na perícope anterior que estudamos semana passada, era algo como teórico. Era como se o Senhor estivesse ensinando de forma teórica o que significa o tempo oportuno de Deus. Já nessa nossa perícope dessa semana, é como se o Senhor estivesse nos mostrando de forma prática como funciona o kairós de Deus. Isto é, o nosso Senhor está cumprindo os seus propósitos na prática. Subindo no meio da festa. Não no início, não no final, mas no meio da festa. E é engraçado que nos versos anteriores vemos os judeus procurando a Cristo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê Jesus? Cadê? E ao seguir no verso 15, nós vemos os judeus se maravilhando. O leitor desatento fala assim, poderia pensar, ué, como assim? Estão maravilhados com Jesus? Acho que eles se converteram.
Essa pergunta que vem logo depois dessa afirmação é muito reveladora. Como sabe estes letras sem ter estudado? Isso é, eles pareciam estar maravilhados, mas eles questionam a pessoa de Cristo. Como ele sabe letras? Como esse Zé Ninguém sabe de alguma coisa? E se maravilhar-se não é algo que os levou para perto do nosso Senhor, mas sim algo que levou para longe dele, para distante do nosso Senhor. Eles não estavam interessados a se agarrar à verdade de Cristo. A verdade, a pessoa dele. Eles estavam interessados em questionar. Quem é esse daí? Eles viram, mas não enxergaram. Ouviram, mas não compreenderam. Admiraram-se, mas não creram. Essa é a realidade. Percebam que a neutralidade em relação a Cristo não existe. E que o só se admirar ou sentir alguma emoção, nossa, eu senti. Muito se fala hoje em dia. Não quero saber de muitas coisas. O importante é que eu senti. Eu senti. Parece até bonito. Nossa, eu senti um arrepio. Nossa, eu senti meu coração quente. Mas isso não salva ninguém, não. Esse espanto deles, essa pergunta, é como aquela frase que muito se utiliza hoje em dia. Só acredito vendo e vendo eu não acredito. São eles. Eles viram, mas não acreditaram. Eles viram o amado de perto. Eles viram o verbo que se fez carne, em carne. Mas não se converteram. Percebem que todas as coisas cooperaram para o mal deles? Para aqueles que estavam sendo salvos, cheiro de vida. Mas para aqueles que se perdiam, cheiro de morte. Quem é esse? Quem é esse tal? E em resposta ao nosso amado, ele diz assim: o meu ensino não é meu, sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Percebam que aqui o nosso amado não usa nenhuma defesa, nenhuma apologética. Apologia, ele não se defende. Ele não entra na defensiva. Opa, eles estão atrás de mim, eu preciso me defender. Não. Por quê? O nosso amado, ele sabia de onde ele vinha, para onde ele retornaria, e quem o tinha enviado e para que o tinha enviado. Ele não tinha vindo buscar a sua própria glória, mas sim daquele que o tinha enviado. E bem, amados, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Não precisamos tentar provar nada para ninguém. Às vezes caímos no engano de que eu tenho que provar algo às pessoas. Existe aqueles dois extremos. Ou o cara que quer se amoldar ao mundo, ou aquele que fala assim, não, eu tenho que provar o tempo inteiro que eu sou crente. Eu sou crente. Tenho que provar o tempo inteiro. Como? Eu vou entrar em discussão, eu vou fazer o tempo inteiro. Mas não precisamos provar absolutamente nada. O que devemos fazer? Buscar a glória de Deus. E a melhor forma para que isso aconteça é que sejamos esvaziados de nós mesmos. Então sim conseguiremos fazer tais coisas. Bem-aventurados os humildes de espírito. Percebe que o nosso Senhor, ele se esvazia dele mesmo? Filipenses vai falar exatamente isso. Ele se esvazia dele mesmo. Por quê? Porque ele não procurava a própria glória, procurava a glória do Senhor. Conheçamos, meus amados, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim como o verso 17 nos diz. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se fala por mim mesmo. Se você quer buscar a verdadeira glória de Deus, esvazie-se de si mesmo. Se você quer se esvaziar de si mesmo, conheça essa pessoa. Fixe seus olhos nela. Pessoa de Cristo, fixe seus olhos nela.
Um exemplo que eu utilizei semana passada foi daqueles que, em Atos, que vendiam seus livros, que falavam dos seus pecados. Um outro exemplo que eu utilizei foi da mulher samaritana, que falou a respeito dos próprios pecados abertamente. Ninguém fala isso se não é restaurado. Uma pessoa que não é restaurada, esvaziada de si mesma. Uma pessoa que não tem os seus olhos fixados no amado. É impossível. Sabe por que eu sei? Porque eu me conheço. Eu não sou muito diferente daquela mulher. A única diferença entre eu e ela é que o meu amado, ele me deu graça o suficiente. Ele refreou o meu pecado para que eu não fizesse tanta coisa quanto ela. À medida que crescemos com esse fixar, mais o nosso ego, mais o nosso eu para de importar. Começamos a pensar como apóstolo. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui, para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3, verso 12 ao 16. Nosso texto nos mostra que esse ensino de Jesus, esse ensino que o nosso Senhor Jesus, ele tinha, ele não foi adquirido por meios naturais. Como alguém que frequentava as escolas rabínicas da época. Não, absolutamente não. Esse ensino foi revelado. E como sabemos que o nosso amado não foi para uma escola rabínica? Porque, bem, chamam o nosso Senhor o tempo inteiro de Rabone, Rabine, Rabino, Rabone, isso é, mestre. Como? Sabemos disso porque ele era um carpinteiro. No antigo Israel, quando um garoto fazia determinada idade, se ele tivesse aptidão e se a família tivesse dinheiro, ele iria para uma escola rabínica. Porém, se não tivesse aptidão e nem dinheiro, ele iria aprender a profissão do pai. O pai dele era carpinteiro. Isso é, o pai adotivo dele era carpinteiro. Então ele se tornou um carpinteiro. Não que o Nosso Senhor não tivesse aptidão, pelo contrário. Nosso Senhor é a própria verdade e sabedoria encarnada. Mas ele veio de uma família pobre. Por quê? Aprove ao pai que assim fosse. Até nisso o Senhor, ele é soberano. Que o nosso Jesus viesse em uma família pobre. Não de uma família rica, não de uma família pobre. Que ele fosse um carpinteiro. Fizesse cadeira, mesa e todas essas coisas. E esse também é um dos motivos de espanto dos judeus. Como esse que não frequentou escola sabe dessas coisas? Nós frequentamos. E não falamos com toda essa ousadia. Como? Vemos que esse ensino foi revelado pelo Pai ao ver o início desse nosso livro. Capítulo 1, no verso 1 e no verso 18, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A sabedoria estava com Deus. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Verso 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Por isso, nosso amado não precisava de um rabino para falar com coragem, intrepidez, sabedoria. Como eu disse, ele é a verdade encarnada, a sabedoria encarnada. E ao seguirmos, ao prosseguir, vemos que o nosso Senhor mostra a eles a incoerência. Incoerência hipócrita deles. Pois honravam a lei com os lábios, mas com o coração a quebravam. Percebe que Cristo não está falando com a multidão? Percebe que ele está se dirigindo aos judeus? Aqueles que se julgavam cumpridores da lei. Aqueles que anteriormente tinham ficado admirados. Uau!
Ou será que não é igual? O objetivo do nosso Senhor aqui é mostrar que a lei que eles tanto prezavam, eles não a cumpriam. E que estão tentando matar aquele que a cumpre. E só o fato deles estarem buscando matar um inocente já comprova que eles não cumpriam a lei. E notamos que o povo em si, isso é, a multidão, não entende muito bem. Quando no final do verso 19, ele diz assim, por que procurais matar? E o povo responde, tens demônio, quem é que procura matar-te? Como assim? O povo não entendia o que estava acontecendo. Vocês conseguem ver? Muitas das vezes somos como esses fariseus, que mesmo que achamos que mesmo imperfeitamente cumprimos a lei do Senhor, tendemos a nos julgar até superiores ao próximo. Veja só esse povinho aí, ó, roubando as figurinhas da Copa na embalagem de Coca-Cola. Não é possível que eles fazem isso. Muitas das vezes tendemos a fazer isso. Mesmo que de forma velada, fazemos isso. Nos julgamos superiores. Mas esquecemos que quando chegamos atrasados em algum compromisso e tornamos o atraso como normal. Ah, eu estou atrasado, normal, não tem problema. Estamos a roubar alguma coisa de alguém. É o quê? O tempo. Roubamos o tempo dessa pessoa quando chegamos atrasados. Quando alguém marca conosco e nós chegamos atrasados. Propositalmente. Ah, não, vou me atrasar com calma. Percebe? Percebe a hipocrisia? Ou quando a gente fala assim, ou quando a gente maldiz alguém e falamos assim, é só sinceridade. Calma. Não percebemos que estamos matando essa pessoa no coração daquele que ouve ou no nosso próprio coração? Não cumprimos a lei de Deus, porque nem tampouco a conhecemos como deveríamos conhecer. Somos muitas das vezes parecidos com aqueles que julgamos nas Escrituras serem hipócritas. Isso é, os fariseus. E creio que isso se dá porque não conhecemos as doutrinas, não conhecemos verdadeiramente as Escrituras. Muitos de nós muito mal conhecem hoje o Novo Testamento e tratamos o Antigo como se fosse histórias. Bem, a Arca de Noé, os bichinhos, que lindo, que bonito. Não entendemos a realidade por trás daquela verdade. Não entendemos. É a realidade. Por que Noé precisava pegar aqueles animais? O que representava a arca? Quem representava? Quem a arca representava? Percebe? Percebe que muitas das vezes, ao ensinarmos os nossos filhos que a arca de Noé, ela não só representava algo que ia salvar os animais, mas apontava para Cristo. Todos aqueles que estão dentro da arca, isso é, os animais e as pessoas, estão salvos. Quem está fora, morre. Quem está em Cristo vive. Quem está fora, morre. Essa é a verdadeira ideia da arca. Não é só um monte de animaizinhos que a gente leva e o Senhor preservou. O Senhor podia ter criado tudo do nada, novamente. Podia ter destruído todas as coisas e feito de novo. Mas Ele nos ensinou através dessas histórias que muitas das vezes nós tratamos só como historinha. De que assim Ele fez. Assim Ele o quis. Apontar para Cristo. Percebe que muitas das vezes não entendemos? Não conhecemos a lei de Deus, não entendemos nem mesmo o decálogo. Não roubarás, como que isso se aplica? Não matarás, como isso se aplica? Não terás outros deuses, mas eu amo o futebol. Poxa, se tiver jogo hoje, no domingo, do Brasil, eu não venho no Santo Culto. Pô, esquece. Nem precisa esperar. Às vezes a gente ri e fala, que absurdo. Mas é a realidade de muitos. É a realidade. Percebe? Como que facilmente nós temos outros deuses no nosso coração? Ou trabalho. Poxa, não. Hoje não deu para ler, mas Deus vai entender. Poxa, hoje eu trabalhei o dia inteiro. Trabalhei 14 horas por dia, 12 horas por dia. Ah, Deus vai entender. E criamos deuses nos nossos corações. Por quê? Porque muitas das vezes não conhecemos a palavra de Deus. Não entendemos como isso se aplica na nossa vida verdadeiramente, dia após dia. Não entendemos.
Vemos dos versos 21 ao 23 que Cristo não responde ao insulto do verso 20, mas ele volta ao ponto central de toda a discussão. Mas por que ele não se defende dessa ofensa? Porque ele sabia verdadeiramente o que era importante. Entendamos, amados? Há batalhas que a gente não precisa lutar. Ponto. Há discussões que não precisamos entrar. Ponto. O que é importante? Isso desonra ao Senhor ou isso honra ao Senhor? Ah, não, isso só desonra a mim. Ah, tá bom. Ah, eles estão me ofendendo. Tá bom. Eles me chamaram de herege. É porque eles não me conhecem. Por isso que falam isso. Se me conhecessem, falariam pior. Realidade. No nosso Senhor, ele sabia o que era importante. Ele retorna e ele mostra aquele ponto central. Ele retorna ao ponto central. Aquele que eu tinha dito no sermão passado, que existem os blocos, que nós podemos estudar as escrituras como blocos, e esse bloco que hoje nós estamos, talvez o segundo bloco do Evangelho de João, que ele começa no capítulo 5, quando Jesus restaura um homem. E o nosso Senhor segue dos versos 21 e 22 dizendo: Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Como Jesus estivesse falando para ele, vocês se escandalizaram com o que fiz no sábado, mas irei demonstrar a incoerência de vocês. Primeiro, vocês creem que Moisés deu a circuncisão, quando na verdade ela veio por intermédio dos pais, isso é Abraão. Séculos antes veio de Abraão. Para que a lei de Moisés não seja quebrada, vocês circuncidam um homem no sábado? E no seguinte verso ele diz: E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Aqui esse verso 23 é o ponto central de todo esse nosso estudo até aqui. Vocês percebem a hipocrisia? Vocês percebem a hipocrisia deles? Vocês percebem como o nosso Senhor mostra a hipocrisia deles? Ele diz assim, basicamente, vocês podem fazer um rito para que não seja quebrada a lei, mas se iram comigo pelo fato de eu ter restaurado um homem no sábado? Está dizendo assim, no sábado vocês podem arrancar um pedaço de um homem, né? Mas eu não posso tornar um homem inteiramente íntegro no sábado, porque não pode. Estou quebrando a lei. Percebem aqui essa argumentação? Uma coisa muito rica que se perdeu com essa tradução é que no original existe uma força carregada nessa palavra, no restaurar. Na nossa Bíblia está escrito curar, mas a ideia é restaurar. É tornar aquilo que era quebrado em algo inteiro. Não é só curar, eu me cortei e aí eu estou sendo curado. Não, ele tornou aquele homem inteiro, integralmente. Aquilo que o pecado tinha quebrado, ele consertou. Ele restaurou. Quando Jesus curava alguém, acalmava a tempestade, ou ressuscitava alguém, ele não estava mudando a ordem das coisas. Não estava mudando a ordem das coisas. Ele, na verdade, estava restaurando a ordem das coisas. Aquilo que o pecado quebrou. É que para mim, para você, morte, tristeza, dor se tornaram comum. Porque vivemos num mundo caído e não conhecemos nada além disso. Ainda que tenhamos vislumbres da glória de Deus, ainda que tenhamos vislumbre do novo céu, da nova terra, ainda que tenhamos esses vislumbres, mas nós não conhecemos nada além do que isso. Não conhecemos. Nós já desfrutamos do reino de Deus, mas ainda sofremos com a presença do pecado. Esse deve ser o anseio do cristão, que logo se abrevie esse tempo aqui para que já não mais tenhamos a presença do pecado. Já não mais pequemos contra o Senhor. Por isso que na liturgia do culto, eu falei a todos que eu anseio por esse dia e que nós devemos ansiar pelo dia em que já não mais haverá a presença do pecado. E não mais precisaremos rogar ao Senhor por perdão. Nossa perícope ela vai terminar
esse nosso pedaço, essa nossa parte desse nosso capítulo, desse nosso irônico capítulo, dizendo, não julgueis, verso 24, não julgueis segundo a aparência, sim pela reta justiça. Isso é, o nosso Senhor, ele demonstra a incoerência hipócrita deles. Essa incoerência, vocês acreditam que fazem a justiça, que cumprem a lei, quando na verdade não cumprem. Vocês acham que a conhecem, quando na verdade parece que não a conhecem. Vocês falam que pode arrancar um pedaço de um homem, mas não pode fazer um homem totalmente inteiro no sábado, porque senão a lei é quebrada. Ei, não julguem segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Essa advertência, ele está dizendo, não galguem os seus juízos nas aparências, mas sim na justiça de Deus. E bem, amados, antes de trazer a aplicação para o texto, gostaria de trazer a luz isso que eu acabei de dizer aqui, esse irônico capítulo 7. Se observarmos todo o contexto desse nosso capítulo 7, nós veremos que tem uma grande ironia velada ali. Todo o capítulo se passa na festa dos tabernáculos. Festa essa que buscava trazer à memória que Deus havia os tirado da terra do Egito, que o Senhor havia os sustentado no deserto, e que Deus havia tabernaculado. Talvez essa seja talvez não, eu creio que essa seja a maior promessa de toda a Escritura. A mais bela. Mais bela do que não ter morte, mais bela do que não ter fadiga, mais bela do que não ter tristeza. É que Deus tabernaculará conosco. Mais bela. Os antigos costumavam dizer que preferiam estar no inferno com Cristo do que nos céus sem Ele. Ele vai tabernacular conosco. Ele vai montar a sua tenda e estará conosco. Percebe a beleza? Muito mais do que não ter dor, tristeza, eu me cortei, eu quebrei a perna. É ruim, é dor, é ruim. Mas comparado à presença do nosso amado, tudo isso é como esterco. E essa festa era para relembrar tudo isso. E a grande ironia é que o salvador e sustentador deles estavam na festa, e eles procuravam matar. Eles procuravam matar aquele que era o centro da festa. Aquele que era o cumprimento da festa. Eles tentavam matar. Aquele que era o motivo que Deus fez existir a festa. É ele. Aquilo apontava para ele. Se abrirmos a nossa Bíblia em Apocalipse, veremos. Apocalipse 21, verso 8. Vai dizer exatamente isso, que ele haverá de tabernacular conosco. Montará a sua tenda. Se olharmos no Antigo Testamento, veremos promessas e mais promessas. Antes que vocês falem, eu estarei com vocês e já ouvirei. Mais bela promessa das Escrituras. Que eles não enxergaram. Por quê? Viram, mas não enxergaram. Ouviram, mas não compreenderam. Se admiraram, mas não se converteram. E aplicamos o seguinte, meus amados. Jamais devemos buscar ser neutros em relação a Jesus. Independente das circunstâncias, independente das consequências que isso possa trazer. Entendamos que mesmo nós, sendo salvos, haveremos de passar pelo tribunal de Cristo. E aqueles que não são salvos haverão de passar pelo grande trono branco, cuja terra e os céus fugirão à presença. Não sabemos quem são os salvos e quem não são. Por isso busquemos sempre ser claros em relação ao que pensamos, ao que verdadeiramente entendemos a respeito da pessoa de Cristo. Não tentando mascarar para que as pessoas nos aceitem. Não tentando esconder para que as pessoas nos aceitem.
Não devemos tentar ser diplomáticos. Devemos buscar ser claros. O mundo não precisa de cristãos gente boa. Aqueles que estão nas trevas precisam de luz. Não roube isso deles. Não roube isso deles. Mesmo que isso coopere para o mal deles. Ou para o bem. Não sabemos quem são os salvos e quem não são. E a segunda e última aplicação. Busquemos conhecer a lei de Deus, pois é através deste conhecimento genuíno que conseguimos verdadeiramente render glória, a glória devida ao nosso Deus. Pois a parte do conhecimento da doutrina de Deus, que envolve conhecer a pessoa de Deus, não vamos conseguir nos esvaziar de nós mesmos. E buscar não falar por si, mas buscar procurar a glória do Senhor, para que possamos ser assim como Ele. Lembra que todas as coisas cooperam para o bem? O bem final de todas as coisas para aqueles que amam a Deus não é ter saúde, não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter nada disso. Mas é ser parecido com Ele. Verdadeiro e sem injustiça. E esse conhecimento envolve um conhecimento teórico e um conhecimento prático a respeito das Escrituras. E verdadeiramente, meus irmãos, busquem entender os mandamentos do Senhor. Busquem entender o que significa frutos do Espírito. Como ele se aplica nas nossas vidas, como ele verdadeiramente se manifesta. Busquemos entender isso. Não busquemos glória própria, essas tolices todas que o mundo corre atrás. Mas entender quem é ele, como isso se aplica. Que Deus nos abençoe, meus amados.